Capítulo 206. Atacando a cidade flutuante central. No Urso Negro número 1. A testa de Amy estava coberta de suor frio, e ela deu um tapinha em seu pequeno tablete com medo persistente. Você me matou de susto. Achei que íamos ser atingidos. Luan sorriu. Mesmo se eu for atingido, 2 ataques não conseguirão quebrar o escudo. E olhou para Amy e disse: também estou preparado para bloquear os ataques deles. Parece que aqueles 2 caras estão de olho na gente. Que problema? Luan sentiu uma leve dor de cabeça. Embora Yi tenha se juntado a nós para que não precisemos temer aqueles 2 reis de nível 2 com a nossa força atual, se eles fossem descuidados, ainda haveria perigo. Afinal, só se pode ser ladrão por 1000 dias, como se pode ficar em guarda por 1000 dias. O que você quer fazer? Yi olhou para Luan. Luan pensou por um momento. Vamos encontrar uma maneira de nos livrar deles. Os olhos de Amy se arregalaram em choque. Grande mentiroso. Você quer lidar com aqueles 2 reis de nível 2? Não seríamos capazes de lidar com eles com a nossa força, certo? Luan sorriu e olhou para a cidade flutuante central. Em circunstâncias normais, seria realmente difícil lidar com eles. No entanto, não é como se estivéssemos completamente desprovidos de vantagem. Yi assentiu e disse: com a habilidade de Luan de controlar vidas mecânicas, temos uma boa chance de entrar na cidade flutuante central. Se conseguirmos algo de lá, pode haver esperança. Amy olhou atordoada para Luan e ele. Eu posso mesmo. Luan sorriu. Sou a esperança. Afinal, ainda não fomos para a cidade flutuante central. No entanto, um brilho penetrante brilhou nos olhos de Luan. Já que nos trataram como presas, devemos revidar. Se conseguirmos nos livrar daqueles 2, seremos responsáveis por toda a cidade flutuante central. Os olhos roxos de Amy brilharam ao ouvir isso. Se conseguirmos nos livrar de 2 reis de nível 2, seremos os mais poderosos. Então não poderíamos tomar todos os tesouros da cidade flutuante central como quisermos. Amy cerrou os punhos de excitação. Então, ela pensou em algo e sorriu. O melhor cenário seria matar os 2. Ei! Que me ataquem! HMPH! Luan e Yi, ambos olharam para Amy. Amy estava confusa. O que está errado? A boca de Luan se contraiu. Não é nada. Você ainda é quem ousa pensar. Até Luan só queria eliminá-los. Afinal, a força de um gênio de nível rei não era comum. Além dos vários ganhos que ele obteve das ruínas, seria tão difícil quanto ascender aos céus para matá-los. No entanto, se ele ousasse pensar em Amy, então o que havia de errado em pensar nisso? Os olhos de Luan brilharam com um olhar penetrante. Amy colocou as mãos na cintura orgulhosamente. Claro! Era preciso ousar pensar antes de fazer. Esta jovem é muito ousada. Luan assentiu com um sorriso e se virou para olhar para Yi. Um sorriso apareceu no rosto frio de Yi. Então vamos tentar, sim. O Urso Negro número 1 continuou voando em direção à cidade flutuante central. Yi pediu a seus subordinados que ficassem de olho em Barton e Bailin e prestassem atenção aos seus movimentos. O Urso Negro número 1 evitou deliberadamente a rota deles, e a viagem foi muito tranquila. Depois de destruir outras 4 naves voadoras Overlord, o Urso Negro número 1 estava a apenas algumas dezenas de quilômetros da cidade flutuante central. Neste momento, no Urso Negro número 1, Luan, Amy e Yi olharam para a enorme cidade flutuante central projetada pelo Urso Negro número 1. Eles não conseguiam nem ver o fim dela. Fora da cidade flutuante central, havia uma aeronave a cada poucos metros. A densidade de aeronaves era assustadora, como um enxame infinito de gafanhotos. Além disso, com o detector do Urso Negro número 1, também havia muitas aeronaves de ataque nesta área. Havia até mesmo senhores supremos de nível 2, no auge e na perfeição. Luan franziu a testa levemente e sua expressão era séria. Ao lado dele, Yi e Amy também pareciam muito sérias. Yi olhou para Luan. Luan, você pode?
Neste momento, Luan estava vestindo uma fina armadura branco-prateada e segurando um cajado de metal prateado que brilhava com um brilho azul claro. Cajado mecânico brilhante, nível 2, 50%, e armadura espiritual XS7, nível 2, 80%. Este era o equipamento de nível Lord Diame, que Luan havia pegado emprestado. A fonte era naturalmente o dispositivo voador Overlord de estágio 2 que ele havia destruído. Isso aumentou principalmente seu poder espiritual. Além do armamento Geno, Luan também bebeu uma garrafa de remédio de segunda categoria que aumentava o espírito e usou vários encantos. Neste momento, a energia mental de Luan ultrapassou até mesmo sua defesa mais forte. Afinal, a força do controle mecânico estava relacionada à força mental de Luan. Com sua força mental atual, ele poderia até mesmo interferir levemente em uma aeronave Overlord de estágio 2 aperfeiçoada. Luan respirou fundo e sorriu. Sem problemas, vamos começar. Na Cidade do Aço, não muito longe do Urso Negro número 1. Depois que o Urso Negro número 1 apareceu, todos os guerreiros genéticos nas proximidades notaram a aeronave em forma de diamante. Todos os guerreiros genéticos pularam no telhado do prédio alto e olharam para o Urso Negro número 1 no céu. Todos pareciam ter notado alguma coisa. Este dispositivo voador está planejando entrar na cidade flutuante central diretamente do ar como antes. Um gêmeo comandante Command nível 2 não pôde deixar de perguntar. Capítulo 207. Atacando o Central Floating 2. Ao lado dele, o comandante gênio de nível 2 dos túmulos arregalou os olhos em choque. Ouvi dizer que há 2 soldados humanos pilotando esta aeronave. Se esta aeronave realmente tiver sucesso, isso significa que eles poderão obter os recursos da cidade flutuante central antes de nós. Suas notícias já estão ultrapassadas. Agora até o rei está na aeronave. Se a aeronave realmente entrar na cidade flutuante, com o poder do rei, o tesouro mais precioso certamente será levado por eles. O quê? Até o rei estava nesta aeronave. Como isso é possível? Porque é impossível. O Rei Demônio Verde e o Rei da Geada Branca queriam derrubar a aeronave, mas não conseguiram. Todos que estavam por perto viram o rei sair da aeronave. A torre central só abrirá em 4 horas. Não podemos subir até a cidade flutuante. Se o Rei da Noite subir, todos os recursos estarão disponíveis para ele pelas próximas 4 horas. Droga! Vamos ficar parados assistindo? Só nos resta assistir a esse dispositivo voador entrar. Um jovem elfo disse com o rosto cheio de relutância. Neste momento, uma das pessoas com cabeça de cachorro zombou e disse: acho que o rei e os 2 humanos estão buscando a própria morte. Ah. Por que você diz isso? Esta é a linha de visão do céu fora da cidade flutuante central. Você realmente acha que é igual a outras cidades flutuantes? Observe os dispositivos voadores densamente compactados. Até mesmo outras áreas têm dispositivos voadores de Overlord, sem falar neste lugar. Pode haver dispositivos voadores de nível de Overlord Pináculo ou até mesmo de nível de Overlord Perfeito. Não me diga que você acha que este dispositivo voador em forma de losango pode resistir ao ataque de um dispositivo voador de Overlord Perfeito. Se a aeronave em forma de losango for destruída, até o rei morrerá diante de tantas aeronaves. Ao ouvir isso, os olhos de todos se iluminaram e eles sorriram. Acho que o que esse meu amigo teimoso disse faz sentido. De fato, se houvesse um grande número de lords no auge e perfeitos, não importa o quão poderosa a máquina voadora fosse, ela não seria capaz de detê-los. Ouvi dizer que os humanos na aeronave têm um tesouro que pode controlar vidas mecânicas. Eles conseguiriam controlar uns suzeranos de estágio 2 aperfeiçoado. No momento em que todos discutiam, o urso negro número 1, que pairava no ar, se moveu. Transformou-se em um feixe de luz e voou em direção à cidade flutuante central. Enquanto o urso negro número 1 voava, os densos guardas voadores imediatamente voaram para os lados. Ao ver isso, os olhos de todos se arregalaram enquanto olhavam para o céu. Está começando.
Aquele humano realmente tem a capacidade de controlar vidas mecânicas como dizem os rumores. Com uma habilidade tão poderosa, não é de se admirar que ele consiga caçar dispositivos voadores poderosos no ar. Olha! É o ataque de uma aeronave da classe Overlord. No ar, o alcance de defesa da aeronave Overlord era muito maior do que o da aeronave Boss e até mesmo do comandante. Agora, a força mental de Luion havia se tornado muito mais forte, mas só conseguia se estender por cerca de 200 metros. Dentro de 200 metros, seu controle mecânico ainda era eficaz, mas além disso, não era mais eficaz. As aeronaves Overlord acima do nível intermediário tinham um alcance de guarda de mais de 200 metros. No momento em que uma das aeronaves intermediárias lançou seu ataque, o Urso Negro número 1 se transformou em uma sombra e se aproximou da aeronave intermediária a 100 metros em um curto momento. Então, sob os olhares chocados dos gênios de todas as raças, o Lorde Intermediário que originalmente atacava o Urso Negro número 1 interrompeu repentinamente seu ataque. Então, como um seguidor leal, ele seguiu o Urso Negro número 1 e se tornou uma aeronave guardiã. Os gênios das várias raças. Todos ficaram estupefatos ao ver o Urso Negro número 1, que havia acolhido um novo subordinado, continuar se aproximando da cidade flutuante central. Depois de um momento de silêncio, todos explodiram. Vai se foder, que diabos foi isso? A julgar pelo poder do canhão de energia espiritual na aeronave, ele deveria estar no nível de um suzerano intermediário. O suzerano intermediário está sendo controlado. Se ele consegue controlar um Lorde intermediário, isso significa que ele também pode controlar Lordes avançados. Será que um Lorde no auge conseguiria fazer isso? Ou até mesmo um Lorde aperfeiçoado? Nesse ritmo, eles não vão enviar um grupo de Overlords de nível 2 para atacar a cidade flutuante central. Os gêmeos ficaram chocados. Na aeronave, Luion também mostrou um sorriso surpreso. Agora que ele havia adicionado todos os tipos de melhorias, sua força mental havia aumentado muito e ele já podia controlar a aeronave intermediária do Overlord. Ele sentiu que ainda deveria ser capaz de controlar o Alto Senhor. Entretanto, se ele controlasse os suzeranos de alto nível, ele não seria capaz de distribuir seu poder de vontade para interferir nas outras aeronaves. Luion não pretendia controlar diretamente senhores de alto escalão. Seu único objetivo era entrar na cidade flutuante central. O Urso Negro número 1 continuou a voar. Após voar por algumas centenas de metros, o alarme soou novamente, e mais duas flutuações espirituais apareceram. Luion estreitou os olhos ligeiramente. Uma das flutuações de energia espiritual estava no nível de comandante intermediário, enquanto a outra estava no nível de comandante avançado. Agora, eles estavam a apenas 1 quilômetro da cidade flutuante central e já haviam encontrado um Alto Lorde. Ele controlava o Black Bear número 1 e voava em direção à aeronave de comando avançado. O controle mecânico estava funcionando, interferindo na mudança de alvo do comando avançado para todas as aeronaves próximas. De repente, a aeronave Overlord de nível avançado disparou aleatoriamente. Quanto à aeronave Overlord intermediária de antes, Luion fez a aeronave Overlord intermediária que ele controlava subir e lutar contra ele. Portanto, sem nenhum dano, Luion passou facilmente pelo território das duas aeronaves dominantes. À medida que se aprofundavam, Luion fez com que o Urso Negro número 1 verificasse constantemente a localização dos dispositivos voadores de nível Lorde ao redor. Havia aeronaves Overlord em quase todos os locais. Luion só conseguia controlar o Urso Negro número 1 para evitar constantemente o território da aeronave Overlord de alto nível e voar além da posição da aeronave Overlord de baixo nível. Embora o voo tenha sido lento, o Urso Negro número 1 ainda voou com segurança por mais de 20 quilômetros. Os gênios abaixo olhavam para o céu, suas expressões mudando constantemente enquanto exclamavam. O Urso Negro número 1 estava a apenas 20 quilômetros da cidade flutuante central. Até Barton e Bailin, que ainda estavam a alguma distância da área, receberam a notícia.
Seus subordinados usaram o cristal de comunicação para transmitir a imagem do urso negro número 1, rompendo a linha de defesa voadora na borda da cidade flutuante central. Barton parou em um prédio de 1000 metros de altura e observou o urso negro número 1 se aprofundando cada vez mais na cidade flutuante central. Seu rosto estava cheio de ferocidade. Maldito humano! Aquele maldito rei! Eles realmente conseguiriam entrar na cidade flutuante central? Droga! Você deveria morrer. Como um gênio de nível rei, Barton era quem melhor entendia a força de Yei. Se ele realmente permitisse que Yei entrasse na cidade flutuante central, antes que a torre central se abrisse, Yei seria capaz de coletar uma grande quantidade de tesouros preciosos. E ele só podia assistir. Isso fez com que a raiva de Barton aumentasse. Barton não era o único. Byron estava na sacada de outro prédio, com o rosto frio e os olhos cheios de intenção assassina. Buraco sem fundo humano, você consegue mesmo entrar na cidade flutuante central? Mesmo se você entrar na cidade flutuante central, não acredito que consiga levar todos os tesouros com você, dada a extensão da área interna. Enquanto a torre central estiver aberta, será a hora da sua morte. Na linha de defesa voadora fora da cidade flutuante central. Sob o olhar de todos, o urso negro número 1 continuou a se aventurar mais fundo. Eles estavam se aproximando cada vez mais da cidade flutuante central. 20 quilômetros, 15 quilômetros, 10 quilômetros. Quando o urso negro número 1 estava a menos de 10 quilômetros da linha de defesa aérea, Luan recebeu um alarme estridente. Atenção! O inimigo está mirando em você. O nível de energia do alvo está no pico da segunda ordem, e são 4. Na projeção, pontos vermelhos de luz apareceram na frente do urso negro número 1. Havia 4 pontos vermelhos brilhantes. A expressão de Amy mudou, e ela cerrou os punhos. Luan, você está bem? Seu rosto estava cheio de preocupação. Até o rosto calmo de Yei mostrou algumas flutuações. Ela olhou para o calmo Luan e disse em um tom sério. Luan, eu acredito em você. O rosto de Luan estava calmo. Olhando para a projeção no urso negro número 1, um toque de ferocidade surgiu em seus olhos. Capítulo 208. Filho do mundo, trono de ferro. No ar, 4 poderosos raios de força espiritual foram disparados em direção ao urso negro número 1. Aquela terrível flutuação de energia espiritual chocou todos os gêmeos abaixo, fazendo com que eles abrissem bem os olhos e olhassem para o céu em choque. 4 senhores supremos. Todos olharam para o urso negro número 1 para ver se conseguiriam resistir ao ataque simultâneo dos 4 dispositivos voadores de nível Overlord. Nesse momento, algumas imagens residuais cruzaram o céu caótico. Eram alguns dispositivos voadores intermediários do Overlord. Essas naves voadoras intermediárias do Overlord dispararam contra os canhões de energia espiritual do Overlord de Pico. Os canhões de energia espiritual colidiram uns com os outros, e ondas de ar circulares se espalharam por centenas de metros de distância. A forte corrente de ar sacudiu as aeronaves próximas, que estavam no meio de uma batalha caótica, e as jogou para longe. O poder do canhão de poder espiritual do Lorde Supremo era naturalmente muito mais forte do que o do Lorde Supremo Intermediário. Durou apenas um instante antes que o canhão de poder espiritual do Lorde Supremo destruísse o canhão de poder espiritual do Lorde Supremo Intermediário. Os canhões de poder espiritual restantes continuaram a disparar contra o urso negro número 1. Entretanto, algumas naves voadoras intermediárias Overlord foram colocadas na trajetória dos canhões de poder espiritual. O canhão psiônico atingiu o escudo psiônico da aeronave intermediária Overlord, e um estrondo alto foi ouvido novamente. Rachaduras apareceram no escudo espiritual antes que ele se quebrasse. No final, o canhão de energia espiritual pousou no corpo dos Overlords intermediários e os explodiu em pedaços. Enquanto a aeronave Overlord intermediária se defendia do ataque da aeronave Overlord de Pico, o Black Bear No. 1 já havia avançado 2 quilômetros, deixando a aeronave Overlord de Pico para trás.
Nesse momento, o alarme do urso negro número 1 tocou novamente. Um grande número de pontos vermelhos apareceu no ar ao redor do urso negro número 1. Eram mais de 10. Esses pontos vermelhos eram todos dispositivos voadores de nível Lord. 3 deles tinham os mesmos pontos vermelhos brilhantes da aeronave Pinnacle Lord. A expressão de Luan era grave. Ele circulou sua força espiritual com força total e ativou seu controle mecânico. Todas as aeronaves de nível baixo, nível Lord e abaixo, voaram na direção dos 3 monstros de nível Lord de pico. Luan usou habilidades de interferência para fazer com que aeronaves de baixo nível, como Overlord, e abaixo, tratassem aeronaves de pico, como Overlord, como inimigas. Luan controlava outros 6 lords intermediários e atacou os 3 lords avançados. O urso negro número 1 continuou avançando enquanto todas as aeronaves voltavam. Sons estrondosos eram ouvidos constantemente no ar. Olhando de baixo, os gênios de várias raças puderam ver que a linha de defesa da aeronave era tão densa quanto um enxame de gafanhotos. Desde o momento em que o urso negro número 1 entrou, as aeronaves naquela área estavam em um estado de caos. Todos os tipos de canhões de energia espiritual foram disparados, e os estrondos ressoaram pelos céus e pela terra enquanto uma luz espiritual deslumbrante brilhava. Os gênios das várias raças abaixo só conseguiam ver vagamente a aeronave preta em forma de losango penetrando lenta, mas firmemente, na linha defensiva. Faltava apenas uma pequena distância antes que eles chegassem à cidade flutuante central. Quase todos prenderam a respiração e olharam para a aeronave em forma de diamante com os olhos arregalados. Queriam ver se conseguiriam atravessar a curta distância restante e entrar na cidade flutuante central com a qual tanto sonhavam. No ar, no urso negro número 1. Tanto Knight quanto Amy pareciam sombrias. Diante deles, o urso negro número 1 projetou a imagem da batalha aterrorizante no mundo exterior, o que deixou seus rostos tensos. Amy olhava para Luan de vez em quando. Ao ver o rosto sério de Luan, ela continuou olhando para frente. E estava mais calma que Amy e apenas observava a batalha caótica à sua frente. O urso negro número 1 estava a apenas 3 quilômetros da cidade flutuante central. Com uma distância tão curta, se a velocidade máxima do urso negro número 1 fosse liberada, não levaria nem um segundo. Mesmo que fosse 5 vezes a velocidade do som, levaria apenas 2 segundos. Amy e Yi podiam até ver os enormes arranha-céus dentro da cidade flutuante, bem como enormes tronos de aço na parte mais profunda da cidade. Infelizmente, estava lotado com dezenas de milhares de aeronaves. Nesse momento, um grito estridente sem precedentes soou. Entre o urso negro número 1 e a cidade flutuante central, os últimos 3 quilômetros da linha de defesa tinham quase 100 pontos vermelhos. Entre eles, havia 10 dispositivos de voo de nível Overlord de pico e 2 dispositivos de voo de nível Overlord perfeito. Ao ver isso, as pupilas de Amy e Yi se contraíram violentamente, e eles cerraram as mãos involuntariamente. Luan também estreitou os olhos. Ele já podia sentir as flutuações de energia espiritual que as aeronaves naquela área estavam começando a reunir. Ele revelou um sorriso louco. Amy e Yi, preparem-se. Vou atacar. Uma luz misteriosa irrompeu de seus olhos negros como breu, e intensas flutuações de energia espiritual começaram a ocorrer. Luan utilizou quase todo o seu potencial e usou o controle mecânico com todas as suas forças. Bum! A insurreição havia começado. Sob a interferência de Luan, as aeronaves Overlord de baixo nível e aquelas abaixo avançaram em direção às aeronaves Overlord de alto nível, fazendo com que todo o céu caísse no caos. O urso negro número 1 se transformou em um feixe de luz e imediatamente correu em direção à cidade flutuante central. Naquele momento, um zumbido veio de repente da cidade flutuante central. Então, um escudo de luz azul apareceu de repente do lado de fora da cidade flutuante central. O escudo de luz era tão grande que cobria toda a cidade flutuante central. E seu urso negro número 1 agora estava correndo em direção ao escudo de luz azul escuro. Se atingissem o escudo de luz, eles parariam mesmo que não estivessem feridos.
Os olhos de Night e Amy se arregalaram em choque ao ver aquilo. Luian! Amy exclamou. E Ei também se virou para olhar para Luian. Capítulo 209. Filho do Mundo, Trono de Ferro. Ao ver a expressão séria de Luian, os olhos de Ei piscaram, mas ela não falou. Ao mesmo tempo, na Cidade do Aço, todos também viram que quando a aeronave em forma de diamante estava a cerca de 2 quilômetros da cidade flutuante central, um enorme escudo de luz apareceu de repente na cidade flutuante. No momento em que viram o escudo de luz, os olhos de todos se arregalaram e um traço de choque passou por seus olhos. Um escudo. Então, a maioria deles riu loucamente. Ah! Ah! Ele não esperava por isso. Eu não esperava por isso. Ah! Ninguém jamais entrou na cidade flutuante central vindo do céu, e ninguém sabe que há um escudo acima dela neste momento. Ah! Maravilha! Vamos ver como o rei e os 2 humanos sobrevivem. Como eles sobreviveram à linha defensiva da aeronave da classe Overlord quando foram bloqueados pelo escudo. Enquanto todos riam, no Urso Negro número 1, o rosto de Luian ficou frio. Ele continuou a controlar os Lords de nível baixo e médio para avançar em direção aos Lords de nível máximo e até mesmo aos de nível aperfeiçoado para bloquear seus canhões de poder espiritual. Sob as flutuações psionicas, o Urso Negro número 1 usou seu escudo para derrubar a aeronave à sua frente e colidiu com o escudo de luz. As pupilas de Amy e Ei se contraíram. Amy fechou os olhos rapidamente, não ousando mais olhar. O rosto de Ei também estava cheio de choque. Nesse momento, houve uma estranha flutuação no corpo de Luian. Então, o Urso Negro número 1 atingiu o escudo de luz azul escuro. Foi como se tivesse atingido água. Ele se integrou diretamente ao escudo de luz e o atravessou. Atrás do Black Bear no uma aeronave Lorde de alto nível queria perseguir o Black Bear no mas atingiu o escudo de luz azul escuro e explodiu. O Urso Negro número 1 estava flutuando em segurança no ar acima da cidade flutuante central. Na linha defensiva no céu, todas as aeronaves retornaram às suas posições originais como se nada tivesse acontecido. Era como se a batalha intensa nunca tivesse acontecido. Abaixo da cidade flutuante central, o riso dos guerreiros geniais das várias raças parou abruptamente. Os olhos de todos estavam arregalados enquanto olhavam para a aeronave, incrédulos. A atmosfera de repente ficou muito silenciosa. Após um momento de silêncio, um dos homens Kaman gritou: "Isso é impossível!" O escudo de luz claramente bloqueou as aeronaves que também eram formas de vida mecânicas, mas por que não bloqueou os forasteiros, os humanos e o rei? Isso é irracional. Como isso foi possível? O escudo na cidade flutuante central é só enfeite. Os outros guerreiros genéticos também ficaram perplexos. Suas mentes estavam cheias de perguntas sem lógica. Não importava o quanto pensassem sobre isso, eles não conseguiam imaginar por que o escudo da cidade flutuante central havia parado a aeronave, mas não os 3 forasteiros. Se for esse o caso, o rei e os 2 humanos entraram na cidade flutuante 4 horas antes da torre central abrir. Uma garota élfica murmurou para si mesma. As vozes das outras pessoas cessaram e todos ficaram em silêncio. Todos se entreolharam, sem saber o que dizer por um momento. No céu da cidade flutuante central, a atmosfera no Black Bear no também era muito tranquila. Amy, que estava com os olhos fechados, de repente ouviu barulho ao seu redor se acalmar, e tudo pareceu ter ficado quieto. Ela abriu os olhos sorrateiramente e olhou ao redor. Amy ficou chocada ao ver os prédios altos ao seu redor, o escudo atrás dela e o grande número de aeronaves fora do escudo. Ela piscou seus grandes olhos roxos e ficou um pouco confusa. Como entramos? Atravessamos o escudo, Luian sorriu. Claro que chegamos. Os olhos de Amy se arregalaram em descrença. Não acertamos o escudo. Ela olhou para o escudo azul escuro atrás dela, com o rosto cheio de dúvida. Como isso foi possível? Os olhos de Ei estavam abertos o tempo todo, observando a nave passar pelo escudo. Mas naquele momento, ela também estava um pouco confusa.
Yi se virou para olhar para Lu Yuan com curiosidade nos olhos. Por que passamos? Sou muito talentoso, disse Lu Yuan com um sorriso. Para ser honesto, antes de Lu Yuan entrar, ele também ficou nervoso quando viu o escudo. Ele pensou que tinha que recuar. Inesperadamente, ele sentiu que poderia passar pelo escudo. Esta não era a ilusão de Lu Yuan, mas o que a relíquia mecânica de Ayer lhe disse. Lu Yuan havia explorado muitas cidades flutuantes durante esse período de tempo, então ele naturalmente obteve um grande número de fragmentos do núcleo de Ayer. Depois de absorver esses fragmentos do núcleo de Ayer, além de se sentir mais próximo das ruínas mecânicas de Ayer, Lu Yuan não sentiu nenhuma mudança. Originalmente, Lu Yuan pensou que depois que se aproximasse da relíquia mecânica de Ayer, ele seria capaz de controlar todos os guardas mecânicos e coisas do tipo. No final, ele ainda teve que confiar em si mesmo para usar a técnica de combate de controle mecânico. Inesperadamente, ao ver o escudo, o cubo evolutivo que havia absorvido dezenas de fragmentos do núcleo de El tremeu de repente. Lu Yuan instintivamente soube que poderia pilotar o urso negro número 1 através do escudo e entrar na cidade flutuante central. Isso porque ele foi reconhecido pela relíquia mecânica de Ayer. Em outras palavras, ele foi um escolhido? Ou talvez a criança do mundo. Não importa qual fosse o título, Lu Yuan finalmente apareceu. Quanto a esse assunto, Lu Yuan naturalmente não poderia contar a Yami. Ele nunca tinha ouvido falar de alguém que pudesse absorver tantos fragmentos do núcleo de Ayer. Se Lu Yuan não tivesse o cubo de evolução, ele não seria capaz de absorvê-lo. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, a boca de Amy se contraiu. Ela lembrou que Lu Yuan parecia ter sido talentoso desde antes. Por exemplo, ele conseguiu encontrar os fragmentos do núcleo de Ayer. Quando exploraram a cidade flutuante antes, não importava o quão escondido o fragmento do núcleo estivesse, ele o encontrava. Ela já estava insensível a isso. Outro exemplo era controlar vidas mecânicas. Todos os tipos de operações mágicas. E agora, esse cara poderia passar pelo escudo da cidade flutuante central? Porque ela não era tão talentosa. A cabeça de Amy estava cheia de pontos de interrogação. E naturalmente não era tão inocente quanto Amy, que realmente achava que Lu Yuan era talentoso. Ela olhou para Lu Yuan com seus olhos profundos e não perguntou muito. Apenas assentiu e disse indiferentemente: estamos na cidade flutuante central. Ainda faltam 4 horas para a abertura da torre central. Não temos muito tempo. Para onde vamos agora? Você tem um talento natural, então decida você. Amy também olhou para Lu Yuan e disse com um sorriso: isso mesmo. Você tem um talento natural. A palavra final é sua. O rosto de Lu Yuan escureceu. Porque pareceu um pouco estranho quando Yi disse que era talentoso. Ele controlou o urso negro número 1 para voar mais alto e pôde ver um grande número de prédios altos na cidade flutuante. O prédio mais baixo ali tinha 500 metros de altura, e havia muitos prédios com 1000 metros de altura. Quanto mais perto da área central, mais altos eram os prédios. Na área central, havia muitos arranha-céus com mais de 10.000 metros de altura. Na área central, haviam enormes tronos de ferro. Os olhos de Lu Yuan brilharam enquanto ele olhava para o tronos de ferro. Ele disse: Yi, podemos ir lá. Yi balançou a cabeça levemente: não podemos ir. Os guardas mecânicos na orla da cidade flutuante central são, no mínimo, elite de nível 2, enquanto os mais fortes estão no nível 2, suzerano. Deve haver um rei de nível 3 perto do trono central. Nível 3 rei. Os olhos de Lu Yuan se arregalaram em choque. Então quem pode ir ao trono de ferro e pegar o tesouro? Amy revirou os olhos. Ninguém nunca esteve na área central desde a abertura das ruínas. Nunca uma única pessoa. Lu Yuan ficou atordoado. Amy assentiu. Nenhuma única pessoa. Mesmo aqueles que herdaram genes de classe real não teriam um poder de combate maior do que o suzerano no auge do nível 2, quando alcançassem o nível 2 após absorver o fragmento do núcleo de Ayer. Mesmo o círculo interno teria dificuldade para sobreviver.
Mesmo aqueles com genes de nível imperador teriam dificuldade para entrar na área do trono. Lu Yuan, rei de nível 3, quem poderia resistir a isso? Lu Yuan não era páreo nem para um overlord no auge do nível 2. Lu Yuan pensou por um momento e disse: então vamos explorar os prédios altos no círculo externo primeiro. Vamos ver se conseguimos encontrar algo que possa ser usado para lidar com os dois reis. Inin e Tiame assentiram. Lu Yuan controlou o urso negro número 1 e desapareceu. Capítulo 210. Intenção de matar. Edifício de 10.000 metros de altura, em algum lugar na cidade de Aço. Barton olhou para a imagem no cristal de comunicação. Quando ele viu o urso negro número 1 passar pelo escudo e entrar na cidade flutuante central, suas pupilas se encolheram e seu rosto ficou cheio de choque e raiva. De repente, ele apertou o cristal de comunicação, seu rosto frio e feroz. Desgraçado! Eles realmente entraram na cidade flutuante central. Havia um escudo lá fora, como eles fizeram isso? Droga! Você deveria morrer. Ele assinou com o machado de batalha em sua mão, e a luz vermelho sangue do machado desceu, abrindo uma rachadura de 10 metros de comprimento no prédio de metal. Ao pensar que ainda faltavam 4 horas para a torre central abrir, e nessas 4 horas, Lu Yuan e os outros dois já tinham começado a coletar recursos na cidade flutuante central, ele não pôde deixar de sentir raiva. Neste momento, o cristal de comunicação brilhou com luz branca. O que? Barton atendeu e o belo rosto de Bailin apareceu no cristal. Barton olhou para Bailin e um sorriso zombeteiro apareceu em seu rosto. Ei, este não é um nobre jovem mestre Bailin. Por que você está contatando um demônio verde feio como eu? A expressão de Bailin era fria quando ele disse: Barton, não precisa dizer coisas tão inúteis. Você deveria ter recebido a notícia. O rei Yi seguiu a aeronave até a cidade flutuante central. O sorriso zombeteiro de Barton congelou e desapareceu lentamente. E daí? O que você quer dizer? Bailin disse: saiba que, com a força do rei Yi, ela pode explorar a maioria das torres na área externa em 4 horas. Nesse tempo, só nos restarão restos. O rosto de Barton ficou feio. Você me contatou só para me lembrar disso? Eu não sou burro, então não preciso que você me lembre. Bailin disse: estou entrando em contato com você porque quero cooperar. Cooperação? Barton ficou atordoado. Seus olhos frios e tirânicos revelavam um traço de confusão. Ele olhou para Bailin com os olhos arregalados, quase como se tivesse acabado de ouvir uma piada hilária. Ah! O nobre jovem mestre Bailin quer trabalhar comigo, um demônio verde. Tá brincando? Tudo bem, admito que sua piada não é ruim. O rosto de Bailin não mudou nem um pouco quando ele ouviu a zombaria de Barton. Ele abriu a boca e disse: eu não sei brincar. O sorriso selvagem no rosto de Barton desapareceu lentamente. Uma expressão muito séria transparecia em seu rosto enquanto ele olhava Bailin de cima a baixo. Quando seus olhares se encontraram, a atmosfera ficou muito silenciosa. Depois de um tempo, Barton disse lentamente: como cooperamos? Quando a torre central abrir e chegarmos à cidade flutuante central, trabalharemos juntos para encontrar o rei e os 2 humanos. Barton franziu a testa. E então? Matthews, disse Bailin friamente. Barton zombou. Bailin, você perdeu a razão de tanta raiva. Não pode estar pensando que eles não deixaram o cristal, né? Bailin olhou para Barton e disse: eu tenho um jeito de lidar com isso. O problema agora é como garantir que os matemos ou eles escapem. Quando Barton ouviu o que Bailin disse, franziu a testa. Olhou para Bailin e disse: você tem um tesouro que pode atrapalhar a fuga? Que sorte a minha! Cristais de separação eram preciosos, mas tesouros que pudessem interferir na separação eram muito mais preciosos. Bailin não respondeu. Ele olhou para Barton e disse: você só precisa me dizer se quer cooperar. Barton sorriu. E se eles fugirem na aeronave quando chegarmos lá? Bailin ficou em silêncio por um momento antes de dizer: se você não consegue encontrá-los, a cooperação é nula. Barton riu.
Se for esse o caso, então vamos ter uma cooperação agradável. Os olhos de Bailin brilharam como uma luz fria. Boa cooperação. Na torre central, havia um edifício de 10.000 metros de altura com uma enorme praça em frente. Do lado de fora da praça, havia uma rua com 100 metros de largura. O urso negro número 1 desceu lentamente até a rua e finalmente parou a 20 metros do ar. A porta da cabine se abriu e Lu Yuan, An e Yi pularam e pousaram no chão. Depois que os três pousaram, eles olharam para a praça. Na praça, havia centenas de guardas mecânicos. Os guardas mesh normais tinham todos 3 metros de altura, com cascos de metal preto escuro. O guarda mesh líder tinha 4 metros de altura. Havia também 2 proteções mecânicas de 5 metros de altura. No portão, havia um guarda mecânico de 10 metros de altura e 4 cães mecânicos de 5 metros de altura. Um brilho de surpresa passou pelos olhos de Amy. Até mesmo os membros comuns da patrulha estão no posto de líder de nível 2. O capitão está no posto de comandante de nível 2. E também há 2 guardas mecânicos de nível intermediário de Overlord. O porteiro era, na verdade, um Overlord de pico. Havia também 4 cães mecânicos de nível avançado de Overlord. A configuração dessa guarda mecânica não era forte demais. Aqueles prédios de 500 metros de altura só têm 2 líderes de nível 2. O rosto bonito de Ei estava indiferente quando ela disse: "Este é o edifício mais alto da região externa. Somente gênios acima do nível de rei podem entrar." Lu Yuan sorriu e disse: "Então vamos nos preparar para tentar." Falando nisso, grande mentiroso. Quando você vai me devolver o meu armamento Geno? Os olhos de Annie se arregalaram enquanto ela olhava para a armadura e o cajado de Lu Yuan. Esses eram todos os armamentos Geno dela. Lu Yuan também percebeu que ainda estava usando o armamento genético de Amy. Ele tossiu e disse: "Já estou um pouco acostumado a usá-lo antes."